Sabe aquela pessoa que se afastou de você? Eu tenho uma notícia. Ela vai voltar, mas não do jeito que saiu. Ela vai voltar transformada e você vai perceber na hora. Hoje eu vou te revelar 4 sinais de que Deus está preparando esse retorno. E o quarto sinal, esse vai te fazer chorar de emoção. Se você está sentindo isso no peito agora, se inscreve no canal, porque o que Deus está fazendo nos bastidores você precisa saber. Eu sei o que você está sentindo. Você pensa nessa pessoa todo dia. Você se pergunta onde ela está, como ela está, se ela ainda pensa em você. Você olha para o celular esperando uma mensagem que não chega. Você revive as memórias. Você tenta entender o que aconteceu, por que ela foi embora, por que ela mudou, porque tudo terminou daquele jeito. E a saudade dói, a ausência machuca, o silêncio grita. Você tentou seguir em frente, você tentou esquecer, você tentou aceitar que talvez seja definitivo, mas algo dentro de você não deixa. Algo dentro de você continua esperando, continua acreditando, continua sentindo que essa história não terminou. E sabe por quê? Porque Deus está te mostrando algo. Ele está te preparando para um retorno, mas não um retorno qualquer. Um retorno com propósito, um retorno com transformação, um retorno que vai honrar tudo que vocês passaram. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Teve o tempo de se separar. Teve o tempo de silêncio, teve o tempo de dor, mas agora está chegando o tempo do reencontro. E quando essa pessoa voltar, você vai notar, você vai sentir, você vai saber que Deus fez algo extraordinário. Respira fundo, seca essas lágrimas, porque o que eu vou te revelar agora vai acalmar o seu coração. Ela vai voltar com humildade, não com orgulho. O primeiro sinal é este: quando essa pessoa voltar, você vai perceber uma humildade diferente. Não vai ter mais aquela arrogância, aquela dureza, aquele orgulho que criava muros entre vocês. Ela vai chegar diferente, mais leve, mais sincera, mais verdadeira. E você vai sentir isso no olhar, na voz, no jeito de falar. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando no coração dela. Ele está quebrando o que precisava ser quebrado. Ele está moldando, transformando, preparando ela para voltar da forma certa. A Bíblia diz em Tiago 4:6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando alguém se afasta de nós com orgulho, Deus permite que a vida ensine, que as circunstâncias falem, que a ausência revele. Ele leva essa pessoa para o deserto, para o lugar onde ela precisa olhar para dentro, para o lugar onde não tem mais ninguém para culpar, ninguém para esconder a verdade. E lá no deserto, Deus fala. Pensa em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, com orgulho, com medo, com covardia. E depois disso, ele chorou amargamente. Ele se quebrantou. Ele entendeu quem ele realmente era sem Jesus. E quando Jesus ressuscitou, Pedro voltou. Mas voltou diferente. Voltou humilde. Voltou pronto para servir. Voltou transformado. É isso que Deus está fazendo com essa pessoa. Ele está quebrando o orgulho. Ele está revelando a ela o valor do que foi perdido. Ele está mostrando que sem você algo falta. E quando ela voltar, não vai ser com arrogância, não vai ser exigindo, não vai ser fingindo que nada aconteceu. Ela vai voltar reconhecendo, admitindo, pedindo uma nova chance. E você vai ver nos olhos dela que é verdade, que não é manipulação, que não é jogo, é transformação real, é Deus agindo, é o Espírito Santo trabalhando. Então, quando ela aparecer, presta atenção no tom de voz, presta atenção nas palavras, presta atenção na postura. Se vier humildade, é porque Deus fez a obra, e você vai saber que esse retorno tem a bênção do céu.
Mas o segundo sinal, esse vai te mostrar algo ainda mais profundo. Ela vai voltar falando a linguagem que você sempre precisou ouvir. O segundo sinal é este. Ela vai saber exatamente o que dizer. E vai ser tão específico que você vai arrepiar. Sabe aquelas palavras que você sempre esperou ouvir? Aquelas frases que você implorou em silêncio? Aquele pedido de desculpas que nunca veio? Aquele reconhecimento que você tanto precisava? Quando essa pessoa voltar, ela vai dizer. E não vai ser genérico. Não vai ser superficial. Não vai ser aquele desculpa aí jogado no ar. Vai ser profundo, específico, verdadeiro. Ela vai mencionar coisas que você nem lembra de ter falado. Ela vai reconhecer erros que você achava que ela nunca ia admitir. Ela vai validar dores que você guardou em silêncio. E você vai pensar, como ela sabe disso? Porque Deus mostrou para ela. No tempo de afastamento, Deus trabalhou na consciência dela. Ele trouxe à memória cada momento, cada palavra dura, cada atitude que machucou. Cada vez que ela te deixou sozinho, e ela não conseguiu mais fugir disso. A Bíblia diz em Salmos 51:3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que acontece quando Deus trabalha num coração? Ele não deixa a pessoa esquecer, ele não deixa ela justificar, ele não deixa ela continuar fingindo que não fez nada de errado. Ele coloca o espelho na frente e ela se vê, de verdade, sem filtro, sem desculpas. E isso dói, isso quebra, isso transforma. Pensa em Zaqueu, ele era corrupto, roubava o povo, enriquecia às custas dos outros. Mas quando Jesus entrou na casa dele, algo mudou. E sabe o que Zaqueu fez? Ele não só admitiu os erros, ele devolveu 4 vezes mais do que tinha roubado. Ele não só pediu desculpas, ele fez restituição. Isso é transformação genuína. E é isso que Deus está fazendo com essa pessoa agora. Ele está preparando ela para voltar não só com palavras, mas com ações que provam as palavras. Ela não vai só dizer me desculpa. Ela vai mostrar que mudou. Ela não vai só dizer eu errei. Ela vai reconhecer cada erro, um por um. Ela não vai só dizer eu sinto sua falta. Ela vai explicar por que você é importante, o que ela aprendeu na sua ausência, o que ela percebeu que perdeu. E quando você ouvir isso, você vai sentir algo que não sentiu em muito tempo: alívio, validação, cura, porque finalmente alguém está reconhecendo o que você passou. Finalmente alguém está vendo o seu valor. Finalmente alguém está honrando a sua dor. E isso não é pouco. Isso não é insignificante. Isso é Deus restaurando a dignidade que foi tirada de você. Então, quando ela voltar e começar a falar, escuta com atenção, escuta com o coração. Porque se as palavras dela tocarem lugares que só você e Deus conhecem, é porque foi Deus quem ensinou ela a falar assim. Foi Deus quem abriu os olhos dela. Foi Deus quem quebrou o orgulho e colocou sensibilidade no lugar. E você vai saber que esse retorno não é obra humana, é obra divina, mas ainda tem mais. Porque o terceiro sinal vai te mostrar que a mudança não está só nas palavras, está na atitude. Se o seu coração está acelerado agora, eu quero que você faça uma coisa. Vai lá embaixo e escreve nos comentários, eu acredito, e deixa Deus selar isso no teu espírito. Agora vem o terceiro sinal, e esse vai mexer com você de um jeito profundo. Ela vai voltar provando com atitudes, não só com promessas. O terceiro sinal é este. Ela não vai só falar, ela vai fazer. E você vai ver a diferença, porque antes ela prometia e não cumpria. Ela dizia que ia mudar e continuava igual. Ela jurava que seria diferente e repetia os mesmos erros. Mas quando ela voltar agora, as ações vão falar mais alto que as palavras. Ela vai te procurar de verdade,
Não com mensagens vagas, não com indiretas, não esperando você correr atrás. Ela vai dar o primeiro passo, ela vai se expor, ela vai mostrar que está disposta a reconquistar. E mais do que isso, ela vai respeitar o seu tempo, ela vai entender se você ainda estiver magoado. Ela não vai pressionar, ela não vai cobrar, ela vai esperar. Com paciência, com humildade, com respeito. A Bíblia diz em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Palavras são fáceis, promessas são fáceis, desculpas são fáceis, mas atitudes mostram o coração de verdade. E Deus está ensinando isso para ela. Ele está mostrando que não adianta voltar com um discurso bonito se a vida continua igual. Não adianta pedir uma nova chance se o caráter é o mesmo. Não adianta prometer mudança se não tem mudança real. Pensa no filho pródigo. Ele saiu de casa com arrogância, pegou a herança, gastou tudo, viveu na libertinagem e quando perdeu tudo, ele voltou. Mas não voltou exigindo nada, não voltou como filho, ele voltou disposto a ser servo. Ele disse: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é a atitude de quem mudou. Isso é postura de quem foi transformado. Isso é coração quebrantado. E o pai viu isso. O pai reconheceu. E o pai restaurou. Deus está fazendo a mesma coisa com essa pessoa. Ele está quebrando a arrogância. Ele está ensinando humildade. Ele está mostrando que relacionamentos se constroem com ações, não com palavras vazias. Então, quando ela voltar, você vai perceber nos gestos, na forma como ela te trata, na paciência que ela vai ter, na forma como ela vai respeitar os seus limites. Ela não vai cobrar confiança imediata. Ela vai saber que confiança se reconstrói aos poucos. Ela não vai querer que você esqueça o passado de uma hora para outra. Ela vai entender que cicatrizes levam tempo para sarar. Ela não vai te pressionar para voltar rápido. Ela vai te dar o espaço que você precisa. E sabe o que isso vai provar? Que a transformação é real. Que não é manipulação. Que não é teatro. Que é Deus agindo no coração dela. E quando você perceber essa mudança, não vai ser só a sua cabeça dizendo ela mudou. Vai ser o seu coração sentindo que ela mudou. Vai ser o seu espírito confirmando que Deus fez a obra. Porque Deus não trabalha só na superfície, Ele trabalha na raiz. Ele transforma de dentro para fora. E quando Ele transforma, todo mundo percebe. Então fica atento. Observa as atitudes. Observa a consistência. Observa se o que ela fala, ela faz. Se o que ela promete, ela cumpre. Se o respeito voltou, se a consideração voltou, se o cuidado voltou, porque se voltou, é sinal de que Deus aprovou esse retorno. Mas agora vem o quarto sinal. E esse é o que vai selar tudo. Esse é o que vai te fazer ter certeza absoluta. Deus vai te dar paz sobrenatural antes mesmo dela voltar. Agora, eu preciso te contar algo que vai mudar tudo. Antes mesmo dessa pessoa voltar, você vai sentir paz. Uma paz que não faz sentido. Uma paz que a lógica não explica. Você vai acordar um dia e aquela angústia não vai estar mais lá. Aquela ansiedade sufocante sumiu. Aquele aperto no peito quando você pensa nela, passou. Aquela necessidade desesperada de ter ela de volta, transformou-se em confiança tranquila. E você vai pensar, o que aconteceu comigo? Deus aconteceu. Ele está te preparando para esse retorno, porque você não pode receber ela do mesmo jeito que ela saiu. Você não pode estar na mesma fragilidade emocional. Você não pode estar dependente, carente, desesperado. Deus precisa te curar primeiro. Deus precisa te fortalecer primeiro. Deus precisa te ensinar que você é completo nele antes de qualquer pessoa voltar.
A Bíblia diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que a paz de Deus não depende de circunstâncias. Ela não depende de essa pessoa ter voltado ou não. Ela não depende de promessas. Ela não depende de garantias. Ela simplesmente invade você. E quando ela invade, tudo muda. Você para de checar o celular a cada minuto. Você para de stalkear as redes sociais dela. Você para de criar cenários na sua cabeça. Você simplesmente descansa. Você entrega nas mãos de Deus. Você confia que se for para ser, será. E se não for, você vai estar bem também. Pensa em Davi. Ele foi ungido rei aos 15 anos. Mas só assumiu o trono aos 30. 15 anos esperando. 15 anos sendo perseguido por Saul. 15 anos vivendo em cavernas. 15 anos sem ver a promessa se cumprir. Mas sabe o que Davi fez? Ele não entrou em desespero. Ele não tentou forçar as coisas. Ele não matou Saul quando teve a chance. Ele esperou no tempo de Deus e enquanto esperava, ele tinha paz. Ele escrevia salmos. Ele adorava. Ele confiava, porque ele sabia que Deus não falha. E é isso que Deus está ensinando você agora. A esperar com paz, a confiar sem desespero, a descansar na fidelidade dele. E sabe o que acontece quando você chega nesse lugar? Deus libera o retorno, porque agora você está pronto. Agora você não está mais quebrado. Agora você não vai aceitar qualquer coisa só para ter ela de volta. Agora você tem discernimento. Você tem sabedoria. Você tem força. E quando ela voltar, você não vai se jogar nos braços dela cegamente. Você vai observar. Você vai avaliar. Você vai orar. Você vai perguntar a Deus, isso é da tua vontade? E Deus vai responder com paz, com confirmação, com clareza. Então presta atenção nos próximos dias. Se de repente você sentir uma leveza no coração, se de repente você perceber que não está mais sofrendo, se de repente você olhar para a situação e pensar, está tudo bem, eu confio em Deus, esse é o sinal de que a cura chegou, o sinal de que você está pronto, o sinal de que o retorno está próximo. Porque Deus não traz a pessoa de volta para um coração ferido, Ele traz a pessoa de volta para um coração curado. Ele não traz restauração para quem está desesperado. Ele traz restauração para quem está confiante. E você está chegando lá. Você está quase lá. Eu sinto no espírito. Você está prestes a entrar numa nova fase. Uma fase de paz. Uma fase de clareza. Uma fase de restauração. E quando essa pessoa voltar, você vai estar preparado. Você vai estar inteiro. Você vai estar forte. E esse reencontro vai ser saudável, vai ser maduro, vai ser abençoado, porque vai ter a marca de Deus. Agora vem a parte mais importante de tudo. O que eu vou te falar agora é o que vai selar a tua fé de uma vez por todas. Esse retorno não é sobre vocês, é sobre o propósito de Deus. Agora eu preciso te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. Esse retorno não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é propósito. Deus não está trazendo essa pessoa de volta só porque você pediu. Ele não está restaurando esse relacionamento só para te fazer feliz. Ele está fazendo isso porque vocês dois têm um chamado juntos. Um propósito que só pode ser cumprido lado a lado. Uma missão que precisa de vocês dois alinhados. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
Você entende o que isso significa? Que Deus não junta pessoas à toa. Ele não restaura relacionamentos por capricho. Quando Ele une, é porque existe uma razão eterna. E sabe por que vocês precisaram se separar? Porque vocês ainda não estavam prontos. Vocês ainda estavam imaturos. Ainda tinham caráter a ser moldado. Ainda tinham orgulho a ser quebrado. Ainda tinham lições a aprender. E Deus, na sabedoria dele, permitiu o afastamento. Não para destruir, para construir, não para acabar. Para preparar. Pensa em José e seus irmãos. Eles o traíram, venderam ele como escravo, destruíram a família, causaram uma dor indescritível. E José passou anos longe deles, anos no Egito, anos de sofrimento, anos de transformação. Mas quando chegou o tempo certo, eles se reencontraram. E sabe o que José disse? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ele entendeu. Ele entendeu que tudo tinha um propósito maior, que a separação não foi o fim, foi o caminho para o propósito se cumprir. E é isso que Deus está fazendo com vocês. Ele permitiu a separação para transformar os dois, para vocês se tornarem quem precisavam ser, para vocês entenderem o valor um do outro, para vocês aprenderem a amar com maturidade, não com imaturidade. E agora que a transformação aconteceu, agora que vocês foram moldados, agora que vocês estão prontos, Deus está trazendo vocês de volta, mas não para repetir o passado, para construir o futuro, um futuro onde vocês andam juntos no propósito dele, um futuro onde vocês edificam um ao outro, um futuro onde vocês servem a Deus lado a lado, porque quando Deus restaura, Ele não restaura para voltar ao que era, Ele restaura para ser melhor do que nunca foi. Então, quando essa pessoa voltar e você perceber a transformação, lembra disso. Não é sobre você, não é sobre ela, é sobre o reino de Deus. É sobre o que Deus quer fazer através de vocês. É sobre as vidas que vocês vão impactar juntos. É sobre o testemunho que vocês vão ser. É sobre a glória que Deus vai receber. E sabe o que isso significa? Que esse relacionamento agora tem cobertura espiritual, tem proteção divina, tem propósito eterno, tem a bênção de Deus. Não é mais só vocês dois tentando fazer dar certo, é Deus fazendo dar certo através de vocês. E quando Deus está no comando, nada pode destruir, nada pode separar, nada pode roubar, porque o que Deus une, ninguém separa. Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até a separação, até a dor, até o silêncio, até as lágrimas, tudo estava cooperando para esse momento, para esse retorno, para essa restauração, para esse novo começo. E você vai olhar para trás e vai entender por que demorou. Vai entender por que doeu tanto. Vai entender por que Deus não acelerou, porque Ele estava preparando algo grande, algo maior do que você conseguia enxergar, algo eterno, algo que vai glorificar o nome dEle. Então respira fundo, seca essas lágrimas, porque o que está vindo não é só um retorno, é um recomeço abençoado, é uma restauração divina, é um testemunho vivo do poder de Deus. E nos próximos dias, você vai começar a ver, você vai começar a sentir, você vai começar a entender que Deus nunca te abandonou, que Ele estava trabalhando o tempo todo e que agora a promessa está se cumprindo. Agora eu quero que você repita comigo, em voz alta ou no silêncio do seu coração. Não importa onde você está, fala isso agora. Eu confio no tempo de Deus. Eu sei que Ele está trabalhando. Eu sei que a transformação é real. Eu sei que o retorno está vindo. E quando vier, eu vou estar pronto. Fala isso com fé,
porque essas palavras têm poder. Elas estão liberando coisas no mundo espiritual. Elas estão quebrando correntes. Elas estão acelerando processos. Elas estão ativando promessas. Você não é esquecido. Você não é abandonado. Você não foi deixado para trás. Você é amado. Você é escolhido. Você é importante no coração de Deus. E tudo que Ele permitiu que você passasse, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor, cada segundo de saudade, não foi em vão, estava moldando você, estava preparando você, estava fortalecendo você para esse momento, para esse retorno, para essa restauração. E quando essa pessoa voltar, transformada, humilde, verdadeira, você vai olhar para ela e vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar que Deus falou antes. Você vai lembrar que nada disso foi acaso. E você vai chorar, mas não de dor, de gratidão. Porque Deus foi fiel, porque Ele cumpriu o que prometeu, porque Ele não te deixou sozinho. Agora eu vou fazer uma oração por você. E eu quero que você receba de coração aberto. Bloco 5, declaração final, 60, 90 segundos. Agora eu quero que você repita comigo, em voz alta ou no silêncio do seu coração. Não importa onde você está, fala isso agora. Eu confio no tempo de Deus. Eu sei que Ele está trabalhando. Eu sei que a transformação é real. Eu sei que o retorno está vindo. E quando vier, eu vou estar pronto. Fala isso com fé, porque essas palavras têm poder. Elas estão liberando coisas no mundo espiritual. Elas estão quebrando correntes, elas estão acelerando processos, elas estão ativando promessas. Você não é esquecido, você não é abandonado, você não foi deixado para trás, você é amado, você é escolhido, você é importante no coração de Deus. E tudo que Ele permitiu que você passasse, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor, cada segundo de saudade, não foi em vão. Estava moldando você, estava preparando você, estava fortalecendo você para esse momento, para esse retorno, para essa restauração. E quando essa pessoa voltar transformada, humilde, verdadeira, você vai olhar para ela e vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar que Deus falou antes. Você vai lembrar que nada disso foi acaso. E você vai chorar, mas não de dor, de gratidão. Porque Deus foi fiel, porque Ele cumpriu o que prometeu, porque Ele não te deixou sozinho. Agora eu vou fazer uma oração por você e eu quero que você receba de coração aberto. Sais de oração. Pai, eu venho diante de Ti neste momento, em nome de Jesus, trazendo essa pessoa que está me ouvindo. Eu sei que Tu conheces o nome dela, Tu conheces a dor dela, Tu conheces a saudade que ela carrega. E eu te peço, Senhor, confirma essa palavra, sela no coração dela que o retorno está vindo, que a transformação é real, que Tu estás no controle. Dá paz a ela nos próximos dias. Tira a ansiedade, tira o medo, tira a dúvida e coloca no lugar confiança. Fortalece o coração dela, prepara ela para receber essa pessoa da forma certa, com sabedoria, com discernimento, com maturidade. E quando o retorno acontecer, que seja abençoado, que seja restaurador, que seja glorioso, porque Tu és Deus de restauração. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus que transforma histórias. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel, porque Tu não falhas, porque Tu amas essa pessoa mais do que ela consegue entender. Em nome de Jesus, amém. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até esse vídeo hoje, nessa hora, nesse momento exato, porque Ele sabia que você precisava ouvir isso. Ele sabia que você estava prestes a desistir, que você estava perdendo a esperança, que você estava cansado de esperar.
E ele disse: não, eu vou falar com ela agora. Então escuta o meu coração. Você é especial demais. E Deus não está brincando com você. Ele não está te fazendo sofrer à toa. Ele está te preparando para algo lindo. Essa pessoa que se afastou, ela está sendo transformada agora. E quando ela voltar, você vai perceber. Você vai sentir. Você vai saber que é diferente. E vai ser lindo. Não deixa a demora te fazer duvidar. Porque está chegando, está mais perto do que você imagina. Eu sinto no espírito. Se essa palavra tocou fundo no seu coração, se você sentiu Deus falando com você através desse vídeo, eu te peço uma coisa: se inscreve no canal. Porque Deus tem muito mais para te falar. E eu quero continuar sendo instrumento dele na tua vida. E se isso realmente falou com a tua alma, se você sentiu que Deus confirmou algo no teu espírito agora, deixa um valeu demais. Você não tem ideia do quanto isso ajuda esse ministério a continuar levando esperança para quem precisa. Apenas como gratidão pelo que Deus falou contigo hoje. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.